A Polícia Civil realiza operação em 3 estados para desarticular a organização criminosa. É mais uma pirâmide financeira que atraía pequenos investidores. A promessa era lucro rápido. No Recife, foram cumpridos pelo menos 10 mandados de busca e apreensão. Vê! 32 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Pernambuco, no Rio de Janeiro e na Bahia. A Operação Sumite é resultado de uma investigação que começou em janeiro deste ano contra uma organização criminosa envolvida em estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem econômica, a economia popular e contra o consumidor. Os investigados comandavam um esquema conhecido como pirâmide financeira e atraía pequenos investidores com a promessa de retornos rápidos e altos. As principais vítimas da fraude teriam sido policiais militares, que entregavam valores de empréstimos consignados à empresa com a promessa de lucro de 10% do valor investido. Mas eles recebiam somente as primeiras parcelas e ficavam no prejuízo. Pelo menos 10 mandados foram cumpridos no Recife hoje. Cerca de 150 policiais civis participaram da operação e buscavam por documentos, computadores, dinheiro e joias nas sedes da empresa. E nós tivemos agora há pouco a apresentação de detalhes dessa operação. Quem está acompanhando é o Jedson Pontes. Jedson, boa tarde para você, Jedson. Boa tarde, Cardinô. Isso mesmo, dos 32 mandados, 14 foram cumpridos aqui em Pernambuco. E aí um prejuízo para mais de 300 servidores públicos. E quem vai explicar para a gente como é que funcionava esse esquema é o delegado Carlos Couto, né, responsável por essa investigação. Doutor, boa tarde para o senhor. Como é que a polícia chegou, então, nessa organização criminosa? Boa tarde, Cardinô. Realmente, esse grupo criminoso, ele atuava desde 2017, 2018 no Rio de Janeiro. E como esse grupo foi alvo, já com outras empresas de operação da Polícia Federal e Polícia Civil, eles migraram aqui para Pernambuco, onde constituíram uma empresa para captar pessoas que, na verdade, era a pretexto de estar funcionando com correspondentes bancários. Na verdade, eram empresas que atuavam como promotoras de vendas, e com atuação marginal e clandestina no mercado financeiro, ou seja, sem autorização do Banco Central e da Comissão de Valores Imobiliários. Eles faziam de tudo para enganar esses servidores, né? Inclusive com seguros, com contratos. Exatamente. Eles chegavam até os consumidores, investidores, por meio de plataformas virtuais, quando eles tinham até a margem consignada do servidor. Eles atraíam o investidor, o consumidor, até a sede da empresa e, por meio de contrato, eles iludiam, mostrando que aquela operação financeira, aquele investimento, estava sendo garantido por um contrato de seguro, que na verdade o contrato de seguro era para outro tipo de sinistro, que era para incêndio, para choque elétrico e outro tipo de problema, e esse tipo de operação financeira não era coberto. E esses investidores eram servidores públicos, né? Qual o prejuízo para eles? Quanto a polícia já estima de valor? A gente estima, a gente tem contabilizado um valor muito próximo só de pessoas que fizeram boletim de ocorrência. Esse valor é superior a 9 milhões de reais, tá certo? Temos pessoas físicas, somente 3 pessoas físicas conseguimos constatar que essas 3 pessoas físicas investiram mais de 2 milhões de reais. Tá certo? E o prejuízo total estimado pela atuação do grupo, ele varia entre 40 a 50 milhões de reais. Isso a gente estima por baixo, tá certo? Que só o valor do principal, ou seja, só o valor do dinheiro aportado inicialmente, sem considerar os juros. Doutor, muito obrigado, pelas informações. Cardinô, a gente volta a... Jedson, veja só. Geralmente, essa situação é muito séria, muito grave. Pessoas caíram bonitinho nisso aí, viu? Caíram assim, caindo mesmo. Eu nunca vi assim essa rapidez para cair. Talvez até, pelo que disse o delegado, o aporte de um seguro fez com que pessoas, inclusive, que são conhecedoras, né, de investimento, né, a pessoa apresenta um seguro, aí a pessoa fala, não, tá tudo segurado aqui, se eu tiver prejuízo, né, e a pessoa dança bonitinho. O delegado acredita que foi por conta dessa questão do seguro que pessoas que tinham conhecimento, que acabaram caindo e investindo até 2 milhões de reais?
Vou passar, viu, Cardinal, essa pergunta aqui para o delegado. Delegado, o Cardinal pergunta se a polícia acredita que justamente por causa dessa forma, né, que essa organização agia com seguro, essas pessoas eram enganadas. E se eram pessoas que tinham conhecimento do mercado financeiro? Geralmente, quando a gente fala de investimento, apesar de ser um termo relativamente popular, a gente tem que levar em consideração que a população brasileira ainda tem profundo desconhecimento no que se tange a investimentos e a educação financeira. E essas pessoas, elas acreditavam que esse investimento estava atrelado a um negócio lícito e possível, quando na verdade esse fundo de renda fixa era totalmente incompatível com a taxa de juros básica do país, onde geralmente os fundos de renda fixa são atrelados, né? E essa promessa de investimentos, de lucratividade, era de quantos por cento? Os valores iniciavam, Cardinal, a depender do aporte. A taxa de juros mensal garantida, sem flutuações, era de 0,5% ao mês, até 5%, em um contrato que a gente viu, um aporte inicial era de R$1 milhão. Ok, Cardinal? Esse tipo de situação, às vezes, se confunde com uma coisa que é até legal, que é o marketing multimídia. Você geralmente atrela um produto, né? Mas é muito confuso. Não entre não, porque é coisa para profissional, né? Eles atrelavam algum outro tipo de produto físico, um cosmético, como a gente já viu aqui, né, em outros tipos de golpe, até da Telex Free, que aconteceu aqui, que ninguém viu a cor do dinheiro, o Jedson. Delegado, Cardinal pergunta se eles atrelavam isso também a algum produto, né? Se o pessoal também chegou a ver a cor do dinheiro. A gente já tem o histórico aí de algumas empresas que atuaram já por aqui prometendo essa lucratividade. Na verdade, eles atrelavam o investimento a um fundo de investimento que é autorizado, mas era um fundo homônimo, ou seja, ele tinha o mesmo nome do grupo investigado, mas que de fato não era administrado, nem tinha um regulamento cumprido por essas pessoas investigadas. Ou seja, existia efetivamente para aquele consumidor um pouco mais atento, que procurava identificar o contrato de seguro, ele obtinha, realmente existia aquela pólice estava vinculada àquela pessoa jurídica. Agora, aquela operação não era garantida e isso estava expressamente previsto no contrato. Da mesma forma, o fundo de investimento. O fundo de investimento existia concretamente, agora era um fundo simplesmente homônimo. Ele tinha o mesmo nome dessas empresas investigadas. Na verdade, ele não tinha nenhuma vinculação com o investimento feito pelos investidores. Alguém chegou a ver a cor desse dinheiro? A gente acredita que todo esquema fraudulento, ele no início ele tem que pagar. Se ele não paga, porque um dos mecanismos de propagação é justamente o boca a boca. A empresa está pagando, ela me paga há 6 meses, 5 meses. Isso aí tem um potencial, se a gente usa redes sociais, ele tem um potencial assim de agregar muita gente a esse tipo de negócio. Tanto que a gente tem os próprios funcionários da empresa, esse grupo tem investigado, tem cerca de 300 funcionários no Brasil. Grande parte desses funcionários terminaram atraindo familiares, pais, mães, marido, para esse tipo de negócio. Ou seja, até esses agentes tinham desconhecimento que se tratava de um negócio fraudulento. Ok, Cardinal. Olha, vou dizer um negócio, hein? É impressionante aí. Você vê, pode chegar a 40 milhões de reais, 9 milhões na certa, a polícia já detectou. E você sabe que esse tipo de pirâmide, ela é assim, né? Ela cresce assim. O camarada começa lá por baixo, com o teu dinheiro, né? E às vezes ele mesmo bota do bolso. Aí começa a propagação. Não, mas fulano tinha 100, ganhou 200. Sim, mas é reais. Mas aí ele começa a fazer dinheiro, aí é 1.000, ganhou 2.000, e aí a pirâmide vai subindo. Só que ela só vai fazer assim, ó. Só vai para ele, no final das contas. O sujeito some e todo mundo fica sem dinheiro, como foi o caso do Telex Free, né? Lembra do Telex Free? Foram pegar os donos lá nos Estados Unidos, que a lei brasileira não conseguiu alcançar. Aqui, quem investiu, vendeu carro, vendeu casa para investir, perdeu tudo, não conseguiu recuperar nada. E você vê o esquema, entra com uma empresa. Olha, a empresa super respeitável Zé Mané. Empresa Zé Mané, todo mundo conhece o Zé Mané. O Zé Mané é limitada. Eles abrem uma outra empresa com o nome de Zé Mané ME. Falando, não, mas é Zé Mané, a garantia de Zé Mané. Zé Mané todo mundo conhece, Zé Mané não vai fazer isso com a gente, né? Geralmente o nome de uma empresa grande. Aí o sujeito entra, cai bonitinho, porque o Zé Mané não é o Zé Mané que você acredita.
é outro negócio. É bronca, viu?